Hormônios vegetais é o assunto de hoje. Os hormônios vegetais são elementos importantes na regulação do crescimento. Fazem parte desse grupo as auxinas, que estão ligadas particularmente a 3 fenômenos: crescimento longitudinal, respostas à luz e à gravidade e abscisão, processo em que as plantas perdem as flores, folhas e frutos. De certa forma, os hormônios desempenham funções similares nos vegetais e nos animais. Oi, turma. É isso mesmo. Exatamente isto. Substâncias que vão regular as funções dos seres vivos. Isso é hormônio. Tanto hormônios animais quanto hormônios vegetais irão fazer todas as funções regulares dos seres vivos. Os hormônios vegetais também têm as mesmas características dos hormônios animais. São substâncias orgânicas, substâncias que irão interferir no crescimento, no desenvolvimento dos vegetais. E essas funções vegetais existem parecidas com as dos animais. O desenvolvimento, o crescimento, o amadurecimento sexual dos vegetais. Também existem a formação de flores, a formação de frutos. Isso que não existe em animais. Também vai existir a queda desses frutos, de folhas, de flores. Todas estas funções são reguladas pelos hormônios vegetais, também denominados fito-hormônios. Os hormônios vegetais, ou fito-hormônios, vêm a ser substâncias orgânicas que interferem no desenvolvimento e nas funções orgânicas dos vegetais. Marquem aí no seu resumo: hormônios vegetais ou fito-hormônios são as substâncias orgânicas que controlam as funções vegetais. Vejam, se eu mudar isso para animais, eu mudo isso também para animais. Vem a ser, então, uma definição igual. Vejam, esses hormônios, eles vão interferir em todo o desenvolvimento do ser vivo, seja animal ou seja vegetal. Existem séries de hormônios muito diferentes nos animais e produzidas em várias partes dos animais, nas glândulas que chamamos de glândulas endócrinas. Existem também diversos tipos de hormônios vegetais. O maior dos grupos é o grupo das auxinas, de que faz parte um hormônio chamado AIA, ácido indolil acético, ou ácido indol acético, que nós vamos conhecer bastante por AIA. Eles são substâncias orgânicas bem específicas, né? E vão ser produzidos em locais bem específicos do vegetal. Vão ser produzidos nas gemas apicais, vão ser produzidos nas folhas jovens, vão ser produzidos em frutos em fase de amadurecimento e vão ser sempre transportados desses locais em direção à raiz. Existe um transporte polar, quer dizer, um transporte polarizado. Vai da gema apical para a raiz, vai do fruto para a raiz, vai da folha jovem para a raiz. E tem bastantes funções diferenciadas, algumas delas como crescimento de caule, como crescimento da raiz, interfere no crescimento do caule da raiz, vai interferir também no florescimento do vegetal, na queda de folhas, quedas de frutos. Vejam,
que vem a ser exatamente esses fitohormônios. O principal dele, as auxinas, principalmente o ácido indolil acético, que nós vamos conhecer por AIA. São substâncias cíclicas, né? Compostos orgânicos, compostos de carbonos, né? Onde eu tenho o grupo ácido e vão ser produzidos principalmente na gema apical do caule, também na gema apical dos ramos, nas folhas jovens, nos frutos e na ponta da raiz. O transporte é polarizado dessas locais que nós falamos diretamente para a raiz. E vejam, logo, quando é produzido na ponta da raiz, fica localizado na ponta da raiz. Principal ação é a distensão celular, o crescimento da célula vegetal. Mas existem diferentes ações do crescimento, tá? As principais funções do AIA é a de crescimento, enraizamento, florescimento e várias outras. Nós podemos dizer então que existe uma função diferenciada para as diversas partes do vegetal, né? Vejam conosco. As principais funções é interferir no crescimento do caule e interferir no crescimento da raiz. Essas são as principais funções: crescimento de caule e crescimento de raiz. Nós não podemos dizer só crescimento do caule igual ao da raiz. A interferência é diferenciada. Quer dizer, a ação devido à concentração no caule é diferente da ação devido à concentração na raiz. Como é que isso pode ser colocado como em um gráfico? Nós colocaremos em um gráfico misto, crescimento de caule e da raiz. A mesma substância química que é o ácido indolil acético. Vejam como vai interferir diferenciadamente. Vamos lá. Quando não existe nenhuma quantidade de ácido indolil acético, aqui nós temos a concentração de ácido indolil acético, é um crescimento normal. Esse zero é zero de inibição ou zero de estímulo. Conforme eu vou aumentando a quantidade de AIA, chega a uma certa concentração em que começa a haver um estímulo para o crescimento da raiz, até o máximo de estímulo possível. E, depois disso, pode haver uma inibição desse crescimento da raiz. Agora, para o caule, vai haver uma concentração maior, que é o ótimo para o caule, do que para a raiz. O ótimo para a raiz é pouco para o caule, e o ótimo para o caule é ruim para o crescimento da raiz. Por causa disso, vão existir o que nós chamamos de movimentos vegetais, os fototropismos e os geotropismos, os tropismos do vegetal. Como é que nós podemos ver isso? Vocês já devem ter reparado, por exemplo, a resposta do vegetal a um estímulo luminoso. Você tem uma planta na sua sala, por exemplo, e você quer que ela fique bonita para as visitas a verem bonita. E vocês colocam as folhas todas para dentro da sala. 2, 3 dias depois, as folhas estão voltadas para a janela. Parece que ela está dando as costas para a sala, porque existe uma diferenciação de crescimento devido à luz. Isso nós chamamos de fototropismo. Vejam aqui. A luz faz a auxina passar do caule, do lado iluminado, para o lado não iluminado. Vejam, com a luz incidindo deste lado,
empurra, vamos dizer, a auxina para o lado não iluminado. Este lado crescerá mais do que esse. Então, o vegetal vai dobrar-se em direção à luz. Isso é um fototropismo, que nós chamamos de fototropismo positivo. Mas também vai haver interferência da gravidade para o crescimento do vegetal. Como é que vai ser essa interferência da gravidade? Vamos lá ver? Vejam. Outro tropismo que é o geotropismo. A gravidade puxa o aiá para baixo, a auxina para a parte inferior do vegetal. O caule necessita de grande quantidade de auxina para crescer. Logo, o caule acelera o crescimento na parte de baixo. Então vai dobrar-se para cima, dobrar-se em direção à luz. É um geotropismo, geo, que vem a ser terra. Tropismo negativo, quer dizer, um movimento de crescimento contra a gravidade. Já na raiz, a auxina em grande concentração inibe o crescimento. Aquilo que é bom para o caule é ruim para a raiz. Vai inibir o crescimento da raiz na parte de baixo e a raiz dobrar-se-á para baixo. É um geotropismo positivo, necessidade de procurar o solo. É muito fácil fazer, inclusive, uma experiência desse ponto. Pega-se um vaso, coloca-se deitado em um ambiente fechado para que a luz não interfira. O que ocorrerá com o caule e com a raiz? Vamos ver? Colocando em um ambiente fechado uma planta envasada e deitada, o geotropismo vai fazer o ácido indolil acético se distribuir na parte inferior do vegetal. Essa distribuição inibirá a parte de baixo da raiz de crescer e acelerará a parte de baixo do caule a crescer. E vai, como resposta, acontecer isso. O caule sobe e as raízes dobram-se para baixo. É isso que nós temos que ver de geotropismo e fototropismo.